Bitcoin está acima dos 109.200 aí, o que atualmente se torna interessante, mas ainda com volume muito fraco para alcançar e romper os 113.300 ou é 113.800, a gente vai ver hoje, 113.300 a gente vai ver hoje aqui no nosso gráfico, enquanto a gente começa a enxergar que cada vez mais as altcoins são para surfar hypes e verdadeiramente tirar o máximo de lucro possível sem ter nenhuma ganância. Então a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo e vamos então estar inscrito no nosso canal. Passamos já dos 85.600 inscritos, indo para 86 mil inscritos, faltam 300 e pouquinho. Basta você pegar essas 10 contas que você tem aí, inscrever, ou pega o controle, já que você está assistindo na televisão, coloca para cima, aperta lá na bolinha onde está a minha cara aí de IA, e coloca inscrever-se no canal. É super fácil, super rápido, e isso apoia muito a divulgação do YouTube do nosso canal, que mais pessoas vão ter essas informações que a gente passa aqui, ok? Se você acha relevante, ajude que isso chegue a mais pessoas. Então vamos lá. Partindo rapidamente aqui para o nosso gráficozinho aqui, deixa eu melhorar aqui, que isso aqui está muito pequeno. Vamos aumentar essa bagaça aqui. Beleza? Olha só, então, Bitcoin segue acima do nosso retângulozinho aqui dos 109.200 dólares, mas o volume está muito baixo, o volume está ainda cada vez menor para ele tentar romper os 113.300 aqui. Enquanto isso não ocorrer, não teremos então aquele novo topo histórico ainda este ano. Pode ser que os 126.200 seja cravado como topo histórico. Então a gente vai ver no decorrer aí dos próximos meses, né? Outubro ainda não fechou, ainda tem 8 dias para fechar outubro, para a gente ver realmente se outubro foi negativo, positivo, como foi o mês de outubro, né? Tivemos setembro, um mês positivo, e outubro, apesar de ter sido um mês que bateu o topo histórico no dia 6, agora com a queda do mercado, pode ser que ele feche negativo. Mas a gente tem que ser claro e mostrar que outubro levou o Bitcoin aqui, olha só, 1º de outubro, ele conseguiu levar o Bitcoin de 113.900 a 126.200, 10% de alta em outubro. Então, não há como negar que realmente outubro entregou alta. O problema é que depois disso, nós só estamos enxergando queda. Mantendo ainda acima desta LTA aqui de longo prazo, de suporte, no 104.000, e essa LTA agora já se encontra aqui em 105.700, o que coloca um ponto chave no Bitcoin, que a partir do momento que ele perder essa LTA, nós vamos estar enxergando queda no mercado e mudança realmente de ciclo. Vou colocar no gráfico semanal para a gente dar uma olhada na nossa semana aí no Bitcoin, né? A nossa semana no Bitcoin, apesar de estar sendo uma semana verde, não é um candle bonito, porque o pavio de rejeição aqui é muito grande, né? Temos um pavio de rejeição aqui de praticamente quase 4% aí de rejeição, o que não é bom. Nem na política 4%, não, 4% de rejeição na política é maravilhoso, né? A galera gosta. Mas assim, é uma rejeição muito grande no momento de final de ciclo do Bitcoin. E a gente tem que ficar de olho nessas zonas importantíssimas. Então, sem muito rodeio, zona importante. Primeira, 109.200. Segunda zona importante, a perda do nosso retângulo aqui nos 107.800. E por último, atualmente, a região dos 106 mil dólares, praticamente aqui 106.200 dólares, essa região o Bitcoin tem que se manter acima dela. Por isso que, se nós formos ver o heatmap aqui com as liquidações, né? Não é liquidação, é liquidação da galera, a gente enxerga que
nós temos uma zona atualmente justamente aonde, olha aí o preço, ó, 106.300. Você vê como bate exatamente na nossa LTA de suporte aqui. Então essa zona, olha só aí, ó, 103.200. Eu vou até passar a linha aqui para vocês verem bem aqui, ó. Aqui, ó. Essa zona, 103.294, é uma zona importantíssima de manutenção de suporte de preço do Bitcoin. No Liquidation Map aqui nós temos praticamente essa zona, ó, começa nos 106.500, 106.300 e 106.100. Só que muito pouco, na média de 13 milhões de dólares cada etapa. Vamos ver no semanal. O semanal é mais importante nesse caso agora. No semanal nós temos aqui a zona dos 105.889, em média com 70 milhões de dólares de liquidação aí, ok? E acima no long está muito bem distribuído, mas muito pouca quantidade aqui na faixa dos 114, o que é natural que o Bitcoin tente varrer essa área aí. Só que a gente já chegou em um momento do Bitcoin que, se continuarmos visualizando apenas a limpeza de liquidez de baixa e de alta, a gente vai ter o Bitcoin movendo-se muito pouco para buscar um novo topo histórico durante estes próximos meses, né? Temos amanhã resultado do CPI aí, que sempre é importante para o mercado. Pode ser que essa pequena alta tenha sido uma precificação deste CPI, mas a gente vai ficar de olho aí, ok? Lembrando que, para a galera que perguntou e não viu o vídeo passado, a minha saída do Bitcoin foi nessa região, justamente aqui, dos 109.216, ok? Depois de eu ter feito vendas em 118, comprado em 107, eu resolvi sair agora, principalmente porque eu tenho preço médio de Bitcoin a 19 mil e pouco, 19.800, se eu não me engano, era o meu preço médio de Bitcoin. Cara, já é muito lucro no bolso. E o que eu vejo no Bitcoin para o final de ciclo poderá ser, eu já falei também isso, acho que foi até para os membros que eu falei, uma possibilidade muito pequena de eu encontrar aí uma alta de que 30%, máximo 40%. Então, eu prefiro já garantir esse lucro, porque pode ser que a gente, com muito esforço, ultrapasse o topo histórico e chegue nos 134, o que me daria uma alta nos bitcoins de no máximo 20 e poucos %. Eu prefiro estar exposto em algumas altcoins e surfar esses 20 e poucos % em menos tempo e mais rápido aí, sem tanto sofrimento, ok? Então essa é a minha posição. Inclusive, para você ter uma ideia, como sim, isso é possível de acontecer, você tem alguns tokens aqui, enquanto o Bitcoin hoje sobe 1%, você tem uma hype aí no semanal já fazendo 12% de alta. Então um token desse para fazer 20, 25% de alta aqui do fundo, para mim é muito mais rápido do que o próprio Bitcoin, entendeu? Então assim, eu prefiro estar exposto em alguns tokens fortes do que está exposto em Bitcoin. Então, o meu momento em Bitcoin deste ciclo agora está pausado. Eu estou em caixa. Ah, Sandro, você vai pegar esse caixa e vai comprar outra coisa? Agora, não. Não tenho previsão de comprar absolutamente nada, nem bem pessoal para mim, com esse caixa da venda dos meus bitcoins. Pode ser que eu entre Bitcoin de novo? Não, eu falei ontem que talvez eu entrasse nos 115.800 se ele rompesse e fosse para cima, mas não. Se isso acontecer no Bitcoin, ele rompeu os 115.800 com tendência de continuação de alta em novembro, cara, eu prefiro, como eu já falei, estar exposto em algumas altcoins que eu sei que vai me entregar muito mais alta do que o Bitcoin, desde que o Bitcoin acelere em bater novo topo histórico. E isso eu já disse claro, até uma Chainlink, que não está bonita aqui, mas até uma Chainlink eu encontro muito mais alta. Por exemplo, uma Chainlink que bata novamente 22 dólares, ela já faz 26%, que é o equivalente ao Bitcoin bater 134 mil dólares. Então, cara, eu prefiro buscar altas de outras formas, sim, dentro de algumas altcoins, ok?
Hoje sai, deixa eu ver só o Ethereum aqui. Então, Ethereum, continuo em Ethereum, ok? Continuo em Ethereum, continuo em Solana, continuo em Chainlink, continuo em Polygon, chorando feito um menino desmamado, mas eu continuo em Polygon. Não me faz falta a grana que eu tenho em Polygon, ok? Não é muito dinheiro, mas eu devo ter, sei lá, 12, 15 mil tokens Polygon. Não me faz falta o dinheiro que eu tenho em Polygon ao preço que está. Meu preço médio deve estar em 40 e poucos centavos. Então eu espero que ela vá a procurar pontos mais altos. Enquanto isso, no caso específico aqui, peraí que eu estou saindo da câmera. No caso específico aqui da nossa Polygon, eu vou só mostrar a vocês rapidinho porque que para mim tanto faz. Eu não tenho pressa nem preocupação nenhuma aqui em estar. Deixa eu procurar a carteira aqui, viu, gente? Só para mostrar a vocês. Em sair da Polygon agora, eu vou usando esse pequeno dinheirinho que a gente tem aí na Polygon para ficar farmando essa estratégia aqui. Tá vendo? 11 mil tokens Polygon aqui. Eu tenho esse empréstimo que eu estou pagando ele aqui com tokens que eu pego na... Deixa eu ver se ela conectou na minha carteira. Não está conectada na carteira ali. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Deixa eu botar a MetaMask. Pronto. Ó, tá até fora do range aqui. Então, por exemplo, o que é que eu fiz? Há muito tempo, eu já paguei 2 ou 3 empréstimos disso. Eu fico pegando empréstimo aqui, vou pagando e vou aumentando esta minha pool aqui. Ok? Então, esse dinheiro que eu tiro aqui, eu venho, por exemplo, ó, recolher tarifas aqui, só para vocês entenderem. Recolho tarifa. O que vem em dólar aqui, eu pago o empréstimo. O que vem em Polygon, eu jogo na Aave aqui. Então eu venho na Aave aqui. O que vem em dólar, eu venho aqui e faço repay. Aqui, ó, tenho 8 dólares aqui para pagar. Então eu boto aqui o máximo que eu tenho de dólar e pago e vou pagando o empréstimo ali, ok? Quando zerar o empréstimo, eu uso novamente, retiro mais dinheiro e aumento a minha pool. E o que eu tenho em Polygon aqui, eu venho supply, por exemplo, aqui vou colocar 30 Polygon e vou aumentar as minhas Polygon lá dentro. Se a Polygon for para 40 centavos, 50 centavos, $1, beleza, não tem problema nenhum. Eu vou, aí eu vendo. Porque se ela for para $1, aqui eu tenho 11 mil dólares. Aí eu vendo, entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho pressa. Eu estou usando isso que está na minha carteira para fazer outra estratégia e aumentar uma pool de liquidez aqui que começou com os primeiros 500 dólares que eu tirei de empréstimo dentro dessa estratégia. Beleza, vamos seguindo aqui. Hoje sai o airdrop da Meteora, ok? Hoje sai o airdrop da Meteora. Eu estou muito contente. Eu tirei o airdrop aqui da Turtle, né? Eu optei em pegar 70% desse airdrop e, cara, vendi ainda 21 centavos, agora tá 17, vendi a 21 centavos, peguei praticamente 800 e poucos dólares, que dá quase 5 mil reais aí, ok? Eu tava na rua quando lançou a 30 centavos, eu não consegui vender a 30 centavos porque eu estava na rua. Quando eu voltei, estava em 21 centavos, eu optei em vender tudo e não querer nada de TGE ou de vesting, nada. Eu optei, clamei tudo, já vendi, pode ser que suba ou não suba, não importa. Importa que esse dinheiro já está em outro airdrop. E, por exemplo, dos 800 e poucos dólares que eu peguei, eu meti 300 dólares aqui na Gravity, que eu já digo a vocês para entrarem, e ó, estou farmando desde ontem aqui a GRVT. Vou deixar o link na descrição, é super simples, você entra, você farma, você faz depósito aqui, né? Você escolhe aqui o depósito que você quer fazer
e colocar, sei lá, 100 dólares, 200 dólares e vai estar farmando aí. Eu estou farmando, estou com... Peraí, não é aqui não, aqui, é portfólio, aqui. Estou com 76 mil em volume, ok? Não é muito, mas a gente vai brincando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e eu só tenho 380 dólares aqui dentro. Então eu vou fazendo e sempre quando fizer um trade aqui, cara, se você não está perto do computador, joga um stop aí. Porque se acontecer uma queda, quando você olhar aqui, em vez de estar perdendo 8 dólares, você vai estar perdendo 80. Aí você vai perder seu capital. E o objetivo desse airdrop não é perder o capital, é farmar o airdrop para poder ganhar lá na frente bastante, beleza? Então, fica de olho nessa parte aí. Aí você tem alguns tokens interessantes aqui, como o Zcash. Zcash está subindo bastante, né? Ele fez uma recuperação assim absurdamente boa. Um token das antigas, né, que já bateu 369 e cara, e ele chegou novamente a 311 dólares. Eu não vi exatamente o que ocorreu com a Zcash, mas cara, olha só, um token desse agora em outubro, ele meteu 300 e poucos por cento de alta. Eu não creio que eu tenha nada de Zcash em nenhuma carteira minha, porque esse é um token da antiga e esse token ele já chegou a dar bastante em faucets, essas coisas que a gente fazia antigamente em 2021. Então a gente já chegou a ganhar bastante desse token, mas eu acho que eu já não tenho mais nada dele. Vou até verificar aqui. Ah não, tenho sim. Ah, mas também não tenho nada, mas olha só, que show, cara. Ó, tem um Zcashzinho aqui, ó. Eu vou mostrar a vocês, ó. Ó. Tem um Zcashzinho das antigas aqui, ó. 100 dolinhos aqui, ó, que eu nem sabia. Tinha 0.45 Zcash, que eu ganhei só de airdrop, cara. E hoje vale 100 dólares aí. Airdrop não, de faucet. Aí. Depois eu vou até ver se vale a pena enviar e já deixar preparado para vender. Mas nem sabia que... Nem lembrava que eu tinha essa Zcash. E valeu a pena, olha só. É show de bola, cara. Eu tinha 0.45, ela valia 36. Ó, eu tinha 16 dólares, agora eu tenho 100. Foi bom até descobrir isso. Então, tem muita gente aí acreditando, né? Acreditando que ainda pode vir a ter uma nova pernada de alta na Zcash. Eu não acredito, ok? Eu não acredito. Muitos falam naquela análise que você tem aqui. Aí você tem agora uma possível bandeira sendo formada aqui. Ok? Uma possível bandeira sendo formada, o que daria um mastro aqui nessa bandeira, levando Zcash a 1.000 dólares. Cara, eu não acredito. Se bater, se meu dinheirinho bate 500 dólares aí. Mas eu não acredito que a gente consiga isso não, ok? Não acredito que vá não. Mas eu não compraria agora. Só se você já tivesse, então vasculha suas carteiras de faucets antigas que a gente fez aqui no canal, principalmente se você é de 2021. Pode ser que você tenha alguma Zcash perdida aí e tenha um dinheirinho extra sem nem lembrar que você tinha isso aí, ok? Também tem outra oportunidade aqui, um alfazinho aí pra galera. Deixa eu buscar aqui que eu tô com tanta página aberta. Lembrando da TOB, aproveita, eu tô com a estratégia na TOB o seguinte, gente. Eu tô querendo aumentar aqui, porque eu quero chegar no top 10. Eu sei que eu poderia chegar e meter logo 10 Solana de stake aqui, mas eu não tô querendo porque eu tô muito espalhado em vários airdrops dentro da rede Solana. Então o que é que eu tô fazendo? Eu tô farmando a segunda temporada da Meteora já, ainda nem recebi a primeira, mas já estou farmando a segunda aqui com essas pools de liquidez. E aí eu estou pegando o que eu ganho em pool de liquidez aqui, por exemplo aqui, ó, eu tenho mais 3 dólares e pouco, então eu faço o claim, né? Faço o claim das FIIs aqui. Vai me dar umas render e vai me dar umas Solana aí. Aí eu venho e troco, faço swap e jogo aqui, faço tudo swap por Solana, venho na TOB, conecto a minha wallet e jogo aqui mais um pouquinho de Solana aqui, ok?
vou jogar mais um pouquinho de Solana. Só que aí eu faço com todas as pools que eu tenho ali dentro. Todas as pools que eu tenho aqui na Meteora, eu retiro, transformo tudo em Sol. Não vou fazer agora para não atrasar muito o vídeo. Transformo tudo em Sol e jogo para alimentar aqui a TOB. Então, a partir de agora, eu estou alimentando a TOB com... como é que eu digo? Com lucro. Ou seja, estou alimentando o airdrop da TOB com lucro de outro airdrop, ok? Estou fazendo essa brincadeira aí. Ah, outra coisa, sobre a Gravity aqui, gente. Olha só, tem uma planilha que eu peguei aqui, que é interessante. Não sei se é verdade ou não, se está atualizado ou não. Eu vou estar verificando isso aí. Mas essa planilha é o seguinte, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu venho o portfólio. O meu lifetime volume aqui é 76 mil dólares aqui, ok? 76 mil dólares. Aí eu venho na planilha e coloco aqui o lifetime aqui, 68.500. Por essa planilha, que não quer dizer que esteja nada certa, colocando um volume na última semana, ou seja, um volume semanal de 6 bilhões 120 milhões, me daria um airdrop de 1.119 dólares. E com um volume pequeno. Ó, se eu mexer no volume aqui, deixa eu ver quanto é que tá. Ó, 76.400. Então, se eu botar aqui 76.400, esse airdrop seria de 1.200 dólares. Só que eu tenho que estar atualizando isso aqui também, porque o volume vai aumentando e, consequentemente, vai diluindo o airdrop. Mas atualmente, cara, eu tô achando muito interessante e por isso estou farmando, aproveitando que pouca gente está farmando aí. Link na descrição, caso você queira. E por último, tem um alfazinho aí interessante das antigas, gente. Quem lembra da Cote? Quem lembra da Cote, né? A Cote era da Cardano e ela agora tem a própria blockchain dela e funciona EVM, e a Cote Foundation está fazendo aqui o tal do Earn Cote. Ela está querendo incentivar a volta de funcionalidade desse token, trouxe a Cote Network para dentro das EVMs e agora eles estão, vou deixar o link também na descrição, fique ligado aí, eles estão com essa promoção aqui, ok? Eles tiveram a manutenção aí às 6 AM, agora acho que está tudo de boa, e eles estão com essa promoção. Começa, inclusive, para você ganhar TPS aqui, que é os pontos aqui dentro dessa promoção, você tem que fazer redes sociais, ó. Seguir no Twitter, entrar no Telegram, entrar no Discord, escrever no canal dele, compartilhar, fazer um post lá dentro, e aí você tem também vários earn que você pode fazer. Ó, tá na temporada 1, na Gênesis, está no melhor momento para você farmar. Eu vou fazer detalhadamente lá no outro canal, no Sandro Cabrales Plus, PLUS, que seria mais em inglês. Tem aí link na descrição. Rola a descrição e pega aí onde eu coloco, escreva no nosso segundo canal, nosso canal secundário, nosso canal de airdrop, alguma coisa assim eu escrevi. E entra lá e pega isso aí, ok? Que aí vai ser mais fácil, porque aí tem várias possibilidades de você estar ganhando mais tokens aqui, Cote, e a gente vai farmar junto com vocês, já que para a temporada 1 só faltam aí 19 dias, então a gente tá no começo, cara, no começo. Vamos aproveitar e farmar o máximo possível. Aqui, eu já tenho 375 TPS, foi o primeiro que eu ganhei e foi super simples, super rápido. Foi através dessa parte social aqui, né, que a gente fez, ó, Social Task. Compartilhe no Twitter. Eu vou aqui share, faço repost aqui agora. Close, ele já verificou aqui, por quê? Porque eu já conectei o meu Twitter. Como eu conectei o meu Twitter? Ao clicar aqui no follow, ele chamou o meu Twitter, eu conectei, autorizei e já está aqui, ok? Agora, por exemplo, aqui já está ok, eu vou só esperar que entre aqui os pontos desse mais 750 pontos aqui.
e assim eu vou somando pontos nesse airdrop gratuito aqui que a gente vai ter da Coach, ok? Para a galera relembrar da antiga Coach aqui, ó, tem até claim aqui, ó, para você fazer claim quando acabar os 19 dias, ok? Então é isso, gente. Cara, eu tô muito ansioso. Hoje o TGE da Meteora, cara, vai dar eu espero que dê uma boa grana. Eu acredito que esse projeto é muito grande e vai dar muito certo aí pra gente, tá bom? Então é isso. Deus abençoe a todos. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo.